noite, gente. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer toda a comunidade científica do curso de emergência que vocês estão proporcionando pelo honroso convite para falar de um tema de tamanha importância como a análise o exame de imagem, que é o eletrocardiograma, e um marcador de necrose miocárdica, que o principal é a troponina na urgência e na emergência. Eu preferi falar sobre um tema específico na urgência e emergência, até porque esse é o tema que mais inunda as urgências médicas, os prontos-socorros, que é a síndrome coronariana aguda. A partir dela, nós vamos ter todo um arsenal de casos clínicos que eu vou mostrar, e o motivo de fazer o eletrocardiograma e a troponina, e por que somente a troponina e não, por exemplo, um CKMB, tá bom? Então, primeiro a gente tem que entender que, de acordo com as diretrizes, principalmente a última diretriz brasileira e a última diretriz europeia de síndrome coronariana aguda, já inclui isso, já não só a última e várias outras, né, o eletrocardiograma como classe de recomendação 1, ou seja, a classe máxima de recomendação para ser realizado em menos de 10 minutos, no máximo 10 minutos, né, nos pacientes com síndrome coronariana aguda ou suspeita de que adentra um pronto-socorro. Lembrando que também é classe 1 a gente realizar naqueles pacientes que permanecem sintomáticos, principalmente quando tem alguns sintomas relacionados a baixo débito, por exemplo, realizar o eletrocardiograma das derivações direita, que é V3 e V4R, e das derivações posteriores, que é de V7 a V9, que nós vamos falar um pouco mais adiante, né? Primeiro, a gente tem que entender, vai ser uma aula rápida sobre eletro. É impossível, em uma hora, que seja duas, a gente falar tudo sobre síndrome coronariana, alterações eletrocardiográficas na síndrome coronariana aguda. Haja vista que isso é aula para um curso de 6 meses. Eu encaro como, de todos os exames complementares dentro da cardiologia, o eletro é o mais difícil dele, porque tem nuances, alterações de milímetros que às vezes você passa batido e pode dar um laudo errado, e, por exemplo, um paciente com uma necrose ou com uma corrente de lesão aguda, como eu estou mostrando aqui agora, ó, apresentar uma alteração dessa no pronto-socorro, e quem não tem esse feeling dá alta para o paciente achando que ele está com uma dor muscular, e o paciente morrer em casa, né? Lembrando que 80% dos pacientes com síndrome coronariana aguda, principalmente infarto com supradesnível do segmento ST, ele morre nas primeiras 24 horas. 60% na fase pré-hospitalar. Então, daí a importância de fazer o eletro em menor ou igual a 10 minutos. E entender também toda a morfologia das alterações eletrocardiográficas da síndrome coronariana aguda. Nos primeiros 30 minutos de evento, você tem uma onda T hiperaguda. Eu estou falando, mas eu vou mostrar exemplos, tá bom? Depois, entre 30 minutos e 6 horas, o supradesnível do segmento ST. Depois eu vou explicar também de maneira muito superficial, não vou aprofundar, porque é uma aula pesada, uma aula difícil, que eu apenas falando nisso, sem antes explicar todo a fisiopatologia de um eletro com alteração normal, vai ficar muito complicado, tá bom? Então eu vou ter que partir do princípio de que vocês têm alguma noção. Mas eu também me deixo à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem entrar em contato comigo, que eu puder ajudar, eu estarei sempre às ordens, tá bom? Então, depois, entre 6 e 24 horas, já o aparecimento da onda Q, onde já tem uma demora. Ou seja, vocês percebem que cada momento que a gente demora para fazer o tratamento da síndrome coronariana aguda, maior é o grau de necrose, de lesão no músculo do coração, que é o miocárdio, né? E lesões que vão se tornando cada vez mais irreversíveis, como, por exemplo, depois de 24 horas, com uma semana, já não tem supra, já tem evolução da onda do QRS, né?
da onda T, perdão, e do ST, desculpa, e já se torna, depois disso, inviável a revascularização. E revascularização essa que é o tratamento que se faz no paciente com síndrome coronariana aguda. Ou seja, vamos pensar aqui, gente. Se eu entupir minha artéria, o que eu tenho que fazer? Está 100%, até pleonasmo fala isso, mas está 100% entupido, ou seja, houve uma oclusão desse vaso, dessa coronária, direita, esquerda, qualquer uma que seja, houve. Eu tenho que desentupir. Então, qual que é o tratamento da síndrome coronariana aguda, principalmente com supra, desnível do segmento ST, onde houve a oclusão, né, de toda a luz do vaso, o quê? Revascularização. Quando? O mais rápido possível. Lembra dessa máxima que a gente tinha dado nas aulas de cardiologia, acho que era o 5º período de vocês, né? Tempo é músculo. Quanto mais tempo eu demoro para revascularizar essa artéria, maior o dano causado no coração. Haja vista também que nós temos o estágio final das doenças cardíacas, que é o quê? A insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca tem como a sua primeira causa a síndrome coronariana aguda, a isquemia, né? O infarto, principalmente, que deixa o coração frágil, fraco e muda toda a sua geometria, né? Então, daí é importante da gente entender essa evolução da morfologia do supra e de todo o traçado eletrocardiográfico, para vocês também interpretarem em que momento da lesão o paciente se encontra, né? Então tá aqui, ó, essa paciente aqui, ó, onde já tem uma necrose, eu vou voltar só para vocês lembrarem, onde tem nos primeiros 30 minutos é uma onda T hiperaguda. Eu vou mostrar novamente, eu repito, vou mostrar exemplo de cada um deles. Entre 30 minutos e 6 horas, o supra desnível. Entre 6 horas e 24 horas de evento, já não tem o Q, já não tem a onda R, ou seja, já tem necrose com perda de quase que viabilidade miocárdica, né? Então tem a onda Q, a gente fala que é o Q e com supra. Depois de 24 horas, a inversão da onda T, que ela estava hiperaguda, depois fica negativa. E depois de uma semana é o QS, já tem inviabilidade do miocárdio, né? Então, isso aqui esse daqui já é uma corrente de lesão que está nas primeiras entre 30 minutos e 6 horas, tem a onda R, S e o supradesnível propriamente dito. Esse aqui já é a necrose, já passou as 6 horas, né? De 6 a 24 horas. Essa aqui é a onda T negativa, a inversão da onda T. Mas vamos ver mais um pouco. E por que que isso acontece? Lembra, essa daqui não é uma aula de eletro, é apenas uma introdução para vocês terem uma noção do que acontece com a alteração da morfologia no eletro com síndrome coronariana aguda. Nós temos no infarto, na síndrome coronária, uma lesão subendocárdica e uma lesão epicárdica ou transmural, né? A transmural, onde já tem a obstrução de toda a luz do vaso. Então, não tem atividade elétrica passando, daí ocorre um início aqui, ó. O potencial de repouso normal, ou seja, essa alteração de repolarização para iniciar a atividade elétrica e depois terminar um ciclo e ocorrer o reinício desse ciclo, ele ocorre com o potencial de repouso a menos 90 milivolts. No paciente que tem lesão transmural, ou seja, ocluiu toda a luz do vaso, ocorre uma elevação desse potencial de repouso dos miócitos, ou seja, do músculo cardíaco, de menos 90 para 70. Daí a morfologia que muda, ocorrendo um supradesnível do segmento ST. Só mais ou menos para vocês terem uma noção o porquê do supradesnível, tá bom? Então, quando o paciente tem a corrente de lesão transmural, o supra, e quando tem uma lesão subendocárdica, uma lesão, por exemplo, de 80% da luz do vaso, é um infarto que a gente fala sem supradesnível do segmento ST. Ocorre primeiro uma inversão da polarização da corrente elétrica, da repolarização, e essa inversão promove
no início, uma onda T negativa, primeiro positiva, depois negativa, e mais adiante o infradesnível do segmento ST, que nós vamos ver aqui, como eu havia dito no slide anterior, uma isquemia, uma lesão subendocárdica, começa na fase hiperaguda, uma onda T positiva e apiculada e sempre simétrica. A onda T isquêmica na síndrome aguda coronariana, ela é uma onda T simétrica, ou seja, se você partir ela no meio, um lado tem que ser igual ao outro. E ocorre uma inversão da repolarização. Aqui, como eu havia colocado na seta, toda corrente de lesão sai do endocárdio para o epicárdio, mas em músculos normais, saudáveis, a repolarização também ocorre na mesma direção que a despolarização. Daí, essa inversão ocorre, inversão de onda T e o infradesnível do segmento ST. Vou repetir para reforçar o que eu havia dito desde o início. Isso aqui não é uma aula de eletro, é apenas uma introdução para vocês entenderem a fisiopatologia da alteração eletrocardiográfica na síndrome coronariana aguda. Então, essa corrente de lesão começa com onda T apiculada, depois uma inversão com infradesnível do segmento ST maior que 0,5 milímetros, né? Quando essa lesão também ocorre epicárdica, como eu havia dito, ocorre uma elevação do potencial do potencial de repouso desses músculos, desse miócito. Então, se eu tenho um potencial que no normal, numa célula saudável, é de menos 90 milivolts, essa elevação para menos 70 faz com que ocorra um supradesnível do segmento ST, uma lesão transmural ou epicárdica, onde há a oclusão total do vaso. E aqui, mais uma vez, mostrando a alteração eletrocardiográfica, onde o paciente já tem um tempo maior de demora para o tratamento. Lembra que o tratamento farmacológico é perfumaria, dar sobrevida até a gente fazer o tratamento definitivo do infarto, que é o quê? Revascularização, desentupir a artéria. Quanto mais tempo para desentupir, mais tempo eu vou ter necrose do meu músculo e inviabilidade. Aqui eu já tenho onda Q. Você já não tem a onda S, a onda R do complexo QRS, já está amputando essa onda por conta de necrose, que vocês estão vendo aí nesse traçado. E nesse outro traçado, o paciente tem uma diminuição do R em derivação precordial, que começa da direita para a esquerda, e ele tinha que aumentar, ele está diminuindo. No eletro normal, a onda R, ela começa pequena em V1 e ela vai aumentando até chegar no V6. No paciente com corrente de lesão subepicárdica ou a síndrome coronariana, dependendo do momento, você tem uma progressão muito lenta da onda R de V1 até V6, é o que a gente apresenta nesse slide aqui também, tá bom? E aqui outra lesão transmural, ou seja, a oclusão de toda a luz do vaso, onde não houve a revascularização, depois de uma semana você já tem inviabilidade, ou seja, não vale a pena mais desentupir essa artéria, você já tem o QS, a área eletricamente inativa nessa região, né? E quais são as regiões que a gente vai ver no eletrocardiográfica e atribuir isso ao coração? Então, vamos ver aqui toda a topografia dessas manifestações isquêmicas, né? Começa aqui de V1 a V3, a diretriz considera a parede anteroseptal, pensando aqui no ventrículo esquerdo, principalmente. Depois a parede anterior de V1 a V4. Eu sempre gosto de colocar aqui a rosa dos ventos para você fazer em que ângulo que está, né? E a derivação precordial de V1 a V6 para vocês entenderem onde que é a parede anterior de V1, nesse caso de V1 a V4, né? Aqui embaixo. A parede de V3 a V4 ou de V3 a V5, também parede anterior localizada. A parede anterolateral, principalmente de D1
e AVL. E a parede anterior extensa pega tudo, tanto a lateral alta, que é D1 e AVL, quanto todas as derivações precordiais de V1 a V6. Nós temos também a parede lateral baixa, que é apenas V5 e V6, ou seja, para ter uma corrente de lesão e determinar uma parede, eu tenho que ter pelo menos duas paredes contíguas. Ou seja, V5 e V6, não adianta eu pegar em V1 e V6, não, tem que ter duas paredes contínuas. Por exemplo, parede inferior, lateral alta, perdão. Lateral alta é aqui, ó, D1 e AVL. Não adianta eu ter um supra só em D1, sendo que não tem na minha derivação contígua, que é a AVL. Não adianta na parede inferior, que está aqui mostrando na imagem, eu tenho um supra de D2, sendo que eu não tenho um supra desnível do segmento ST nas suas derivações contíguas, D3 e ou AVF, né? E a parede posterior, que é de V7 a V8, que forma uma imagem espelho em V1 a V2, é como se você olhasse aqui na imagem, né? V7 e V8 é um espelho de V1 e V2. Então, se de repente em V1 a V2 você tem um supra, você vai enxergar um infra em V7 e V8, ou ao contrário. Se você só tem um supra, se o paciente está com a eletro teoricamente normal e está com alterações sintomatológicas que não melhora ainda com a cosmetologia, porque antiaginoso, beta-bloqueador, quando necessário, não injetável, né? AS, dupla antiagregação, anticoagulante, nitrato, se necessário, oxigênio e morfina, ou seja, não melhorou a dor, opa, vamos ver derivações precordiais direita e derivações posteriores, V7 e V8. Às vezes está um supra lá, né? Então é importante a gente avaliar todas essas derivações que forma, como eu havia mostrado aqui, V7 e V8 formam uma imagem espelho em V1 e V2. Nós vemos aqui a morfologia também tem importante, a morfologia do supra desnível do segmento ST. O que significa isso? Nem todo supra é infarto, nem todo supra é patológico. Você tem um supra que é uma repolarização precoce, como a gente vê na imagem do meio e na imagem da direita. Mas você também tem um supra com a morfologia de patologia, de lesão com supra, com infarto, como nessa primeira imagem, que é o supra, que a gente fala com a carinha triste, né? E o outro com a carinha feliz. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um infarto na parede anterior extensa, na fase aguda. Ainda tem a onda T e o supra, você vê lá, a anterior extensa, como eu havia dito, D1 e AVL, o baita supra desnível do segmento ST em D1 e AVL, e V1 a V6, com imagem espelho, promovendo um infra em parede inferior, tá bom? Esse aqui é um infarto anterolateral, principalmente pegando aqui, ó, V4 e V5, um pouquinho de V6 e um pouquinho de V1 e V2. Um infarto com supradesnível do segmento ST, nesse caso inferior ou ínfero posterior, ou seja, eu pego toda a parede inferior, V1, V2, perdão, D2, D3 e AVF, e um supra em parede também posterior, dorsal, laterodorsal, com imagem em espelho, um infra em parede lateral alta. Vou reforçar isso, eu vou falar em toda a minha aula. Eu não estou dando aula de eletro, estou apenas mostrando um pouco da fisiopatologia e para vocês terem uma noção como visualizar um eletro da síndrome coronariana aguda no pronto-socorro. Reforçando, a clínica é soberana. Às vezes vocês vão se deparar com a síndrome coronariana aguda sem supra, ou até mesmo com supra na fase hiperaguda, né? Com paciente com pressão 12/8 e eletro normal. Então, a clínica é soberana. Se necessário for, faça o screening desse paciente, faça a curva enzimática e a curva do eletro, que eu vou dar 2 casos clínicos sobre isso. Então, só reforçando o infarto com imagem supra em D2, D3 e AVF, e lembrando
imagem espelho em D1 em AVL negativo, né? Principalmente aqui, ó, V1 e V2. Lembrando que quando o supradesnível do segmento ST em parede inferior, D2, D3 e AVF, quando o supra de D3 é maior que o supra de D2, provavelmente a artéria que ocorreu a lesão foi a coronária direita. Esse paciente já está com necrose transmural de parede inferior, ou seja, esse paciente que infartou a parede inferior e eu não tratei, depois de um tempo já tem viabilidade, onde você vê aí o QS em D2, D3 e AVF. Você já não tem mais viabilidade desse músculo, desentupir essa artéria, revascularização desnecessária. Outro eletro com supra também, vamos lá, em AVR, quando você tem um supra em AVR com infra de V4 a V6, um infra bem pequenininho, você quase não dá para ver, principalmente em V4, em V5 e V6 você consegue enxergar um pouco, e um supra de AVL, isso aí está correlacionado à lesão subaguda na descendente anterior, que é a maior artéria que tem do lado esquerdo, a mais importante, quase que na sua origem. Vocês vão ver aqui nessa imagem de cateterismo, onde eu estou com a seta aqui, a coronária esquerda, perdão, que é a principal artéria, apresentando uma corrente de lesão subaguda, quase que na origem, tá bom? Esse outro eletro com infarto de parede anterior, vocês percebem, parede anterior, derivação precordial, né? Principalmente pegando direita e esquerda. Pega aqui, ó, V2, V3, V4 e V5. Vocês já percebem que eu já não tenho onda R, né? Já começa com QS, QS. E o supra, se eu ainda tenho supra, eu tenho uma lesão de aproximadamente 24 horas de evento, né? Então, eu ainda estou tendo necrose, mas eu ainda tenho um pouco de viabilidade, e dá tempo de salvar essa artéria, esse músculo, né? E lembrando, novamente, da morfologia do supra desnível do segmento ST. Nem todo supra é infarto. Às vezes você pega muito jovem atleta com supra, que é a repolarização precoce, você vai achar que é infarto e a pessoa não está. Então, a morfologia do supra é essa daí, como eu havia mostrado em slides anteriores, né? Outro eletro, gente, eu estou mostrando muito eletro, entender alterações eletrocardíacas, treinar, você vai ficar 20 anos treinando e às vezes tem alguma coisinha que sempre a gente tem que aprender. Então, por isso que eu estou mostrando uma série de imagens, tá bom? Esse supra em parede anterior extensa e é um supra, vocês percebem que quase não dá para ver, né? E principalmente D1 e AVL é um supra bem pequenininho, então você dá para ver mais em V2, V3 e V4. Então, se você passa batido, você dá alta para um paciente desse com eletro com supra patológico, um paciente com infarto anterior extenso, né? Outro eletro com supra, eu estou sempre mostrando, com imagem espelho com infra em D2 e AVF, parede inferior, só repetindo o supra com imagem espelho em D2 e AVF, que é a parede inferior, ou seja, caracterizando um infarto em parede anterior extensa, provavelmente a descendente anterior ou ou um dos outros seus ramos deve estar com oclusão. Infarto em parede anterolateral agora. Você pega D1 e AVL, infarto com supra aqui, ó, um supra bem pequenininho em D1 e AVL, e V4, V5 e V6 aqui, parede anterolateral. Com imagem em espelho em parede inferior, D2 e D3 e AVF, nesse caso aqui, tá bom? Lembrando que o infarto também pode ocorrer no ventrículo direito. Então, tem uma máxima que fala o seguinte: toda vez que você tiver infarto de parede inferior, tem que se fazer V3 e V4R, principalmente, porque o infarto de parede inferior, ela pode pegar o ventrículo direito. Então, você pega o paciente apresentando hipotensão, com infarto
de VD e você acha que ele está fazendo choque, na verdade, ele está infartando o ventrículo esquerdo. E para choque, às vezes você trata com vasodilatador, até desobstruir a artéria, até recanalizar, né? E nesse caso, não, você vai fazer volume nele, tá bom? Então, aqui só reforçando, né? Quando você pega o infarto de parede inferior, já com QS, já aqui, né? Com Q, perdão, sem o S, um suprim ainda, faz V3 e V4R. Esse paciente está infartando o ventrículo direito. Olha o supra aqui, ó, pegando até V5 aqui também e um pouquinho de V6. Você pode também pegar um paciente com supradesnível de segmento TST, em raras exceções, apenas numa única derivação, nesse caso V1. Se o paciente tem clínica associada ao seu histórico, anamnese bem feita, e um supra com a morfologia de infarto, em V1, tem que revascularizar esse paciente. Aqui, só para reforçar, aqui ampliei a imagem para vocês pensarem que essa revascularização provavelmente coronária direita está infartando o ventrículo direito, né? Esse outro paciente com infarto infralátero-dorsal, onde tem um supra de D2 maior que D3, supra de D2 maior que D3, e um infra nas outras, na parede de V1 a V3, anteroseptal, e um supra de V5 a V6, um infarto infralátero-dorsal. Reforçando aqui, ó, um supra aqui e um supra de V5 e V6 aqui também, tá bom? Nesse caso, é importante verificar as derivações precordiais dorsais, desculpa. Então, a gente tem que fazer V7 e V8. Quando foi feito o eletro nas derivações V7 e V8 desse caso, vocês percebem que aqui, ó, você já tem um supradesnível do segmento ST em V7 e V8. Veja a morfologia ampliada aí, tá bom? Infarto em parede inferior. Lembra que eu havia dito, quando o supra de D3 é maior que o supra de D2, é coronária direita que tem a lesão, tá bom? Provavelmente. Outro eletro com infarto inferodorsal, supra, inferior, ó, supra, D2, D3, D3 é AVF, nesse caso o D2 ainda não apresentou. E outro infarto anterior em evolução, ou seja, olha aqui, ó, a parede anterior, V1 até V5, quase pega V6, olha o tamanho do supra em V3, V4, com morfologia de carinha triste, ó. Ele faz a volta e desce, faz a volta e desce. Eletro é estudo, eletro é pegar e aprender e estar todo dia vendo eletro para vocês fixarem a morfologia, né? E às vezes só de olhar vocês já não precisa de outros meios de vocês calcular se tem ou não alguma alteração. Esse paciente está com uma lesão subendocárdica, ou seja, em parede anterior, tendo um infradesnível do segmento ST. Não é já um infarto com supra, infarto sem supra, né? Em parede anterior, ou seja, pega D2, tem um pouquinho, infra, D3, quando você traça uma linha média entre uma onda P e outra de 2 QRS, abaixo é infra e acima é supra, o QS, né? O ST, perdão. V4 e V5 também com infradesnível do segmento ST. Então, quando você traça essa linha, vocês vão perceber o infradesnível. Às vezes é um infra tão pequeno que passa batido, e às vezes o médico dá alta achando que ele está com uma lesão muscular e ele está infartando, né? Olha uma lesão subaguda, uma lesão aguda, né? Já tem uma onda T, olha a negativa, inversão de onda T, negativa, ou seja, onda T negativa e simétrica. Se você partir ela no meio, um lado é igual ao outro. O mesmo ocorre na fase aguda desse infarto, uma onda T positiva, apiculada e simétrica. Percebem aí as imagens da onda T, de V2, V3 e V4, quando comparado, por exemplo, com V6. Onda T apiculada, simétrica.
O paciente, quando tem bloqueio de ramo direito, por mais que tenha um bloqueio, a gente tem uma certa dificuldade, a gente consegue também visualizar infartos nas derivações precordiais direita, que é de V1 a V3. Então, esse paciente com bloqueio percebe a morfologia dele, V1, V2 e V3. Agora eu vou mostrar essa imagem aqui. Do lado direito, a imagem mais clara, onde tem a seta, é o paciente que tem um bloqueio de ramo direito no coração saudável. Eu tenho o alargamento do QRS maior ou igual a 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, associado a uma onda T negativa. No paciente infartado com BRB, a onda T fica positiva. De novo, olha lá, ó, a seta em mais claro, mostrando o alargamento de QRS e o T negativo, e do lado esquerdo da seta, o QRS com T positivo, QRS alargado com onda T positiva, que é a onda de lesão. O mesmo acontece em V6 também, com alargamento e a inversão da polarização da onda T de tatu. O bloqueio de ramo esquerdo é um pouco mais difícil de diagnosticar. Lembra, quando que eu diagnostico um infarto com supra? Quando ele tem supra ou bloqueio de ramo esquerdo agudo. Então, eu tenho um alargamento do complexo QRS maior ou igual a 3 quadradinhos, ou 120 milissegundos. Quando é agudo, infarto com supra. Mas pode acontecer do paciente já ter o bloqueio de ramo esquerdo crônico e está infartando. Aí eu tenho um critério para diagnóstico de infarto, que é o critério de Sgarbosa. É mais complicado, é mais chato, mas dá para fazer o diagnóstico. Com o tamanho do supradesnível maior ou igual a 5 milímetros, já conta 2 pontos. O infradesnível também ocorrendo nas derivações precordiais direita, já 3 pontos. E essa morfologia do QRS também conta 5 pontos. A partir de 3 pontos, eu já tenho, teoricamente, uma especificidade de 96% para infarto com supra no paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Vamos ver um exemplo aqui agora. Então, o tamanho do infradesnível do segmento ST em parede precordial direita, V1, V2 ou V3, o supra maior que 5 milímetros e a outra morfologia que nós vamos ver. Opa, já mostrei aqui, perdão. Aqui, ó. O infra, o supra, que já tem aí mais de 3 pontos. Então, contando como bloqueio de ramo esquerdo crônico associado a um síndrome coronariana aguda, ao infarto com supra. Lembrando também que não é comum, mas existe a síndrome de Wellens, ou onda T de Wellens, que a gente fala onda plus-minus. Principalmente em V3, V4 e V5, uma onda T positiva e negativa, onda T positiva e negativa, associado à clínica, esse paciente é tratado como infarto com supradesnível do segmento ST. Nesse caso, com lesão quase que suboclusiva em terço proximal, quase na origem da descendente anterior, da artéria coronária descendente anterior. Então, onda T de Wellens, onda T plus, minus em V3, V4 e às vezes em V5 também. Mais uma vez, plus, minus nessas derivações precordiais, onda T de tatu, tá bom? Lembrando, gente, que eu mostrei alguns eletros, eu vou te mostrar, às vezes, as diretrizes. A gente usa a diretriz como um norte para guiar a gente para um tratamento específico, porque diretriz é diferente de vida real, mas a diretriz é muito importante para ser o nosso guia, para a gente estipular protocolos de atendimento da síndrome coronariana aguda. E um dos protocolos é alterações de eletro, solicitação de eletro e marcadores de necrose, como a troponina. Então, nas diretrizes, às vezes dá uma impressão de que tudo é muito fácil.
E quando a gente leva isso para a vida real, aquela tensão, você tem menos de 10 minutos para fazer um eletro, para diagnosticar e para iniciar todo o tratamento, iniciando com a cosmetologia, definir se vai para revascularização química, que é o trombolítico, se é mecânica, que é a angioplastia, ou se é cirúrgica, né, que é a revascularização com cirurgia a céu aberto. Mas é importante termos muito claro e muito fresco na nossa cabeça as diretrizes. A diretriz serve para isso, para nos orientar, é a nossa bula, a nossa bússola, porque a partir dela a gente oferece o melhor tratamento para os nossos pacientes. E o que as diretrizes diz? Reforçando, em menos de 10 minutos eu tenho que ter um eletro e uma troponina. E por que a troponina? Mais adiante eu vou explicar por que só a troponina e não o eletro. E de preferência, como a diretriz brasileira e americana diz, troponina US, que é a troponina ultrassensível, aquela que já tem uma elevação a partir de 1 hora de evento. A nossa troponina antiga, ela só vai se elevar a partir da 3ª hora, daí a importância de entendermos também a curva desses marcadores, tá bom? Então, se eu tenho a troponina ultrassensível, eu tenho que fazer em menos de 10 minutos o eletro e esse marcador. Se dá positivo com supra, já tem que fazer revascularização, né? E lembrando, por que essa importância de fazer em menos de 10 minutos? Nas últimas diretrizes, nós conseguimos mostrar, primeiro, acho que já é fato, tá? A própria Organização Mundial de Saúde, há 2 anos atrás, 2020, publicou, morrem por ano 18 milhões e meio de pessoas por doenças cardiovasculares. Dentre essas doenças, a mais significativa, a mais prevalente, é a síndrome coronariana, principalmente aguda, ou seja, o infarto. Depois vem o acidente vascular encefálico, depois a hipertensão. E se a gente dividir os óbitos por síndrome coronariana aguda, por doenças cardiovasculares, principalmente, né, aqui no Brasil, nós temos uma taxa muito elevada em todos os nossos estados, todas as nossas regiões, onde o total está dando uma média de mais de 31% de mortes. Esse dado está um pouquinho, antigo, que ele é 2015, aqui já está um pouquinho mais elevado, nós temos mais de 350 mil mortes por ano, ou seja, todo dia morrem 1.000 pessoas por doença cardiovascular. Hoje morreu 1.000, amanhã vai morrer 1.000, depois da manhã mais 1.000 e assim por diante. Daí a importância de entendermos toda essa epidemiologia. Isso aqui eu tirei da nossa última diretriz de síndrome coronariana aguda, mostrando, vamos lá, infarto é a principal causa de morte no mundo. Isso é fato. E os estudos revelaram, no geral, que, às vezes, uma taxa reduzida da nossa terapia, ou seja, uma demora no tratamento, uma inércia médica em tratar o paciente de maneira adequada, faz com que piore o prognóstico desse paciente, impacta no prognóstico da síndrome coronariana. Lembra que eu havia dito, 80% das mortes por infarto ocorre nas primeiras 24 horas. Então, nós temos muito pouco tempo para pensar e fazer o tratamento adequado. Daí a importância de estar com todas as diretrizes muito fresquinhas na nossa cabeça, ou seja, fazendo sempre atualização, educação médica continuada para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Então, vamos pegar um caso clínico para vocês entenderem na prática como é que se trata isso. Lembra, é importante pegar isso na prática. A prática de aula também é diferente da prática quando vocês estão sob pressão no hospital, que às vezes não tem todos os insumos que vocês precisam para dar um diagnóstico e fazer um tratamento bem feito. Então, esse paciente tem 77 anos, é homem, foi admitido no pronto-socorro de Grajaú, né, com uma dor precordial opressiva, irradiando para membro superior esquerdo, já em repouso. Provavelmente já vinha progredindo essa angina instável, que agora evoluiu, ou não, com infarto, né? Ela já tem 4 horas de evento. Se tem 4 horas, tanto a troponina simples quanto a troponina ultrassensível pegaria essa lesão se for um infarto, sendo acompanhada por sudorese fria e náuseas. Ele foi admitido no domingo às 23h30. Eu fiz questão de colocar a hora para vocês entenderem que a prática é diferente da teoria de diretriz. Às 23h30 ele foi admitido. Ele é hipertenso, é diabético, é ex-tabagista, fumava muito, 60 maços ano, pressão está boa, 13/8, peso relativamente bom, tem uma perfusão boa, ou seja, o exame físico dele está legal, mas esse eletro está aí.
Lembra, ele foi admitido às 23h30, olha a hora que foi realizado o eletro dele, 26 minutos depois, 23h56. A diretriz pede que se faça menor ou igual a 10 minutos. Eletro e marcador de necrose. Mas nesse caso, vocês percebem que ele está infartando, que é um infarto com supra. Com supra, entupiu a artéria. Qual que é o tratamento de entupir? Revascularizar, desentupir essa artéria. Revascularização química, cirúrgica ou mecânica, né? Química, trombolítico, cirúrgica, revascularização a céu aberto, né, a famosa ponte safena, e mecânica, que é o que mais ocorre, que a gente mais faz, que é a angioplastia, que pode ser primária ou de resgate, dependendo da onde você estiver com o paciente. Eu tenho que ter entre 90 e 120 minutos para realizar a revascularização mecânica, mecânica nesse paciente, desculpa. Mas se eu tenho um infarto com supra, no eletro mostrou, e mesmo assim eu preciso pedir troponina para esse paciente? Precisa. Porque, por exemplo, se você vai usar o trombolítico, a troponina é um marcador de que o trombolítico foi realizado com sucesso, que houve revascularização daquela artéria. Então, é importante seriar a troponina também, tá bom? Vocês ouviram que eu não falei CKMB, nem mioglobina, nem nada, é troponina, tá bom? Então tá aí, o infarto com supra, mostrando na seta, o supra desnível do segmento ST, tem que usar toda aquela cosmetologia que vocês já estão acostumados, já sabem toda, e revascularizar o paciente o mais rápido possível. Lembra, tempo é músculo. Então, essa é uma alteração eletrocardiográfica do paciente com 77 anos, que teve dor e tem toda a comorbidade, hipertenso, diabético, provavelmente dislipêmico, apesar de estar com sinais vitais normais, está infartado. Então, qual que é o diagnóstico desse paciente? Muito fácil, infarto com supra. Lembrando, só reforçando, né, a morfologia do supra desnível do segmento ST, contando a partir do ponto J, que eu estou mostrando aqui na seta, você traça uma linha de base e a partir do ponto J você vai contando quantos quadradinhos para ver o tamanho do supra desse paciente. Lembrando, reforçando mais uma vez, nem todo supra é patológico, nem todo supra é infarto. Da importância de entendermos a morfologia dele. Isso aqui é um supra normal. Revascularização precoce, por exemplo, uma elevação que não é patológica. Já esse daqui não. Esse é patológico. Então, eu vou voltar para vocês entenderem. Um supra não patológico, carinha feliz, e um supra patológico, um paciente provavelmente com síndrome coronariana aguda, né? Lembrando que na síndrome, o infarto com supra, você tem, além do supra, você pode ter o bloqueio do ramo esquerdo, que eu já mostrei para vocês o eletro do bloqueio do ramo esquerdo, inclusive os critérios de Sgarbosa, se o bloqueio de ramo esquerdo for crônico. Se for agudo, é infarto com supra. Se for crônico, usem os critérios de Sgarbosa que eu mostrei nos slides anteriores. Inclusive, eu enviei esses slides por e-mail para vocês, podem usá-los à vontade aí, tá bom? Alargamento de QRS em todas as derivações, principalmente precordiais direita e esquerda, com maior ou igual a 120 milissegundos, ou maior ou igual a 3 quadradinhos, né? Aqui é um eletro com bloqueio de ramo esquerdo. Por mais que às vezes vendo rápido assim, você não parece aquele bloqueio padrão, muito clássico, mas vocês têm que parar para contar se for preciso o tamanho do QRS do paciente, tá bom? Então, nesse caso clínico, o paciente não tinha anemia, a função renal preservada, CKMB naquela época foi solicitado, hoje não se solicita mais, mas olha a troponina dele, de 15, o normal na referência desse laboratório é menor que 0,04, troponina quantitativa. Mas, reforçando, para que eu pedi troponina, sendo que o eletro já mostrou que era um infarto com supra? A troponina, a curva dela, ou seja, o pico precoce, é um marcador de que o trombolítico está sendo eficaz, está dissolvendo esse trombo. Então, o paciente chegou no pronto-socorro com esse eletro, está aí, demorou 26 minutos para realizar, a diretriz fala menos que 10, supra, né, em parede anterior. Esse paciente, o médico viu que ia demorar mais de 120 minutos para fazer a angioplastia primária dele. O que ele fez? Trombolítico. Olha o supra antes, com 26 minutos, na parede anterior extensa,
e olha o supra depois do trombolítico, o tanto que melhorou. Isso é um critério de eficácia na revascularização química, que é o fibrinolítico, ou seja, redução maior que 50% do supra-desnível do segmento ST. E depois de 8 horas de evento, parece que esse paciente não teve nada, né? Se falar que o que ele não tem nenhuma doença, nunca teve, às vezes a pessoa, quando não conhece o histórico, acredita, né? E 24 horas depois, só aquela corrente de lesão, né? Lembrando, né, os critérios de reperfusão para um paciente que você vai fazer trombolítico no infarto com supra. Trombolítico apenas infarto com supra, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma redução de pelo menos 50% do supra na porta antes da trombolítica e depois. Se eu tenho alívio dos sintomas, se eu tenho arritmias de reperfusão ou pico precoce do marcador de necrose, nesse caso a troponina. Ou seja, o que é pico precoce? Se a troponina vai se elevar com 3 horas de evento, se você fez ela na entrada, depois que você fez o trombolítico, ela vai elevar antes de 3 horas, ou seja, pico precoce. Então, esses são os 4 critérios que a gente usa para saber se realmente houve ou não reperfusão desse paciente, tá bom? Então, foi realizado o cateterismo desse paciente, onde mostrou que ele tinha uma lesão suboclusiva na descendente anterior, terço médio, onde foi colocado o balão, insuflou o balão e logo em seguida liberou o estente e a artéria foi revascularizada com sucesso, tá vendo aí, ó? Com sucesso e salvou a vida desse paciente, evitou com que ele desenvolvesse o estágio final das doenças cardiovasculares, que é a insuficiência cardíaca. Reforçando que a principal causa é o quê? Infarto agudo do miocárdio. Esse outro caso também é interessante, eu gostei de pegar casos diferentes para a gente ter uma noção como funciona, né? É uma mulher de 67 anos, branca, natural de Rio Verde, da zona rural. Ela é hipertensa, dislipêmica, diabética e tem refluxo gastroesofágico. Já está com 2 meses com falta de ar. Há 3 meses ela deu entrada no pronto-socorro, referiu que há 3 meses deu entrada no pronto-socorro com epigastralgia, sudorese, náusea e vômitos. O que o médico fez? Deu um bloqueador de bomba de prótese, ou seja, uns omeprazol da vida, esses bloqueadores para aliviar a dor, deu um analgésico para ela e ó, vai embora. Depois de 1 hora, a paciente evoluiu com vômitos, com piora e com desmaio ao se levantar da maca. Nesse intervalo, graças a Deus para essa mulher, houve a troca de plantão. Então, o médico que iniciou esse tratamento para essa paciente de 67 anos foi embora, assumiu o outro. O outro teve o bom senso de fazer um eletro nela, solicitou eletro, exames de urgência, exames bioquímicos, os sinais vitais dela aí, ela é hipertensa, estava descompensada, né, já é estágio 3, já saturando mal, já é critério, menor que 90% já é critério para oxigênio, né, frequência alta, glicemia alta e a ausculta cardíaca e pulmonar normais naquele momento. Olha o eletro dela, olha o baita infradesnível do segmento ST em parede anteroseptal, principalmente, até anterior, né? Vai até V5 aqui, né? A troponina dela no início, quando foi solicitada, no início não era troponina sensível, com menos de 3 horas de dor, ainda estava normal. Você viu que o normal, nesse caso, menor que 0,003, o dela estava 0,1, então estava normal. Ela está com insuficiência renal, creatinina alta e um LDL alto também, para quem é diabético, tem que ser pela diretriz menor que 70, né? Então, o que a diretriz disse? De 2021 aí, ó. O diagnóstico de infarto é confirmado quando há uma corrente de lesão, ou seja, presença de isquemia na lesão miocárdica aguda, confirmada por níveis de troponina com base na sua fisiopatologia e contexto clínico. O infarto é classificado de vários subtipos, tudo bem? A elevação das troponinas podem ser secundária à isquemia, mas também pode ocorrer em outras situações, ou seja,
A troponina não se eleva apenas no infarto, existem outras situações que aumentam a troponina, então nem toda troponina elevada é infarto, assim como nem todo supra de ST é infarto. É importante entendermos todo esse contexto. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho algumas situações em que ocorre elevação da troponina. Aqui a diretriz só reforçando, em pacientes que têm quadro sugestivo de síndrome aguda, né, nos quais o diagnóstico de infarto ainda não está estabelecido, o marcador de necrose é muito importante. O que fala aqui? Se o paciente está com suspeita de infarto, mas o eletro está normal, o marcador de necrose, ou seja, no caso a troponina, é a nosso segundo exame complementar que vai nos ajudar, tá bom? Então, e ele é classe de evidência 1, nível de recomendação 1 e classe de evidência A, ou seja, é 1A. Troponina são os biomarcadores de escolha no diagnóstico de infarto, de preferência a troponina ultrassensível. CKMB já não se faz mais, é indicação classe 2BB, ou seja, é indicação só de recomendação médica, não tem nível de evidências que superam o da troponina até o momento, tá bom? Mioglobina, como aqui, já é contraindicado, nem se fala mais. Então, as troponinas podem ser a troponina T, I e C. Porém, a troponina C, ela atribui mais a lesões às fibras esqueléticas, musculares esqueléticas, que não é o nosso caso aqui específico. Reforçando que a diretriz fala, né, troponina elevada, quando tem a clínica de infarto, você vai tratar como isquemia aguda ou não isquemia não aguda. A diretriz reforça lá, ó, troponina em menos de 10 minutos. Quando é que eu vou fazer uma curva dessa troponina? Se ela é ultrassensível, depois de 1 hora, ou seja, eu faço a troponina na porta do pronto-socorro, o paciente deu entrada, você fez os primeiros atendimentos, já tem que chamar o laboratório para fazer troponina e fazer o eletro em menos de 10 minutos. E já deixa anotado, ó, daqui 1 hora eu vou repetir. Se a troponina dele não for ultrassensível do hospital em que você está dando plantão, a diretriz mostra aqui nessa seta em vermelho, ó, observar, considerar troponina só depois de 3 a 6 horas, se eu não tiver a troponina ultrassensível. Então, você tem essa opção. Troponina na entrada e depois de 3 a 6 horas, se não for ultrassensível, ou na entrada e depois de 1 hora para fazer essa curva desse paciente. Assim como se faz com eletro também. Então, reforçando, nem toda troponina é elevada, existem algumas condições em que ocorre aumento da troponina, que não é necessariamente um infarto agudo do miocárdio, uma embolia coronariana, dissecção das coronárias, uma bradiarritmia sustentada, hipotensão ou choque, né? Anemia grave, uma crise hipertensiva, tudo isso aí pode aumentar. Olha outras situações mais graves, até um acidente vascular encefálico com hemorragia subaracnoide. Eu peguei uma vez uma paciente com 23 anos que teve uma queda de moto, o capacete dela saiu, ela bateu a cabeça e chegou lá com um baita supra-eletro e troponina alterada. Então, às vezes, se você não conhece a clínica, você vai tratar como infarto e não está infartando. Ela estava tendo uma hemorragia subaracnoide, né? Uma miocardite pode alterar, amiloidose, sarcoidose, atividade extrema, ou seja, existem algumas situações em que a troponina se eleva. Então, esse paciente foi tratado como infarto, permaneceu internado por 4 dias. Essa paciente, né, essa mulher de 67 anos, permaneceu internada por 4 dias com tratamento medicamentoso, aguardando CAT, 4 dias já, aguardando cateterismo. A diretriz com infarto sem supra tem os critérios, e 4 dias é muito maior do que o que a gente almeja, que é no máximo 72 horas. O ideal nas primeiras 24. Então, o paciente já apresentou nesse quadro, já fazendo choque, né, insuficiência cardíaca, apresentou edema agudo de pulmão, nessa ocasião fez um novo cateterismo, e apesar do tratamento medicamentoso e realização de angioplastia com stent, né, a paciente permaneceu com dispneia, já classe 2, né, da New York Heart Society. Então, optou por tratamento clínico e tratamento ambulatorial. Esse era o cateterismo dela, várias lesões, principalmente uma lesão suboclusiva também, na descendente anterior, quase
proximal, né? E foi feito na coronária direita, também no terço distal dela, na VP da CD, ventricular posterior da coronária direita, e várias outras lesões. Vocês percebem que o paciente diabético é um paciente que, dependendo do tempo que ela tem de lesão, da doença, é um paciente que as suas artérias são muito machucadas, machucam muito, o dano intravascular é longo, então é uma artéria toda danificada, né? Esse paciente, isso aqui, ó, fez a ventriculografia no cateterismo, vocês percebem aqui na seta que já tem uma acinesia na ponta do coração, ou seja, a ponta não bate. O coração quase que não bate, tem uma hipocinesia difusa também, né? A hora que a gente vê aqui na diástole e aqui na sístole, ele quase não está batendo, então já está com por aqui, já está com uma insuficiência cardíaca grave, mas a hora que a gente for realizar o eco dela, eu vou te mostrar aqui. Depois de 10 dias do infarto, é sem supra, eu coloquei errado aqui, ele recebeu alta, iniciou o tratamento para insuficiência cardíaca, beta-bloqueador, AS, IECA, dupla antiagregação, estatina, foi encaminhado para o ambulatório de cardiologia, com quadro de edema de membros inferiores, ganhou 5 quilos, por quê? Ganhou peso porque ele está edemaciado, ele está inchado, tanto que um dos critérios de Framingham para insuficiência cardíaca, ou seja, perda de pelo menos 4 quilos depois de iniciar diurético endovenoso, né, no caso a furosemida. Dispneia progressiva aos esforços, estava tendo ortopneia, dispneia paroxística noturna, pressão ainda alta, lá, 176 por 82, taquicárdico, o paciente maltratado, né? Ou seja, começou um IECA, uma dose muito baixa, rosuvastatina, que é o estatina dose baixa, o beta-bloqueador na subdose, essa dose já quase não usa mais, ou seja, você tem que otimizar o tratamento do paciente, se você não otimizar, em um mês ele interna de novo, e quanto maior a internação, pior se torna a viabilidade desse miocárdio, e piora o prognóstico do paciente, né? Ele já não tinha troponina alterada mais, mas olha a insuficiência renal. Creatinina de 2,3, está quase atingindo o nosso LDL que a gente almeja de acordo com a diretriz. Paciente com síndrome coronariana, ou seja, tem que ter um LDL menor que 50, está quase, tem que otimizar isso mais. O BNP lá nas alturas, 2.853, sendo que o normal é até 300. Ou seja, ele está tendo alteração na geometria e na morfologia do coração, de modo que está liberando esse marcador, que é o peptídeo natriurético cerebral, que é liberado pelo ventrículo, principalmente o ventrículo esquerdo. Paciente com falta de ar, foi auscultar o pulmão, que no início estava normal, agora já estava estertorando, né? Os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca lá, ó. Ictus, já no 6º espaço intercostais, já estava com arritmia, bulis arrítmico, baita sopro sistólico de insuficiência valvar mitral, e presença de bulha acessória, no caso a terceira bulha, por alteração da complacência do ventrículo esquerdo causado pelo infarto e agora a insuficiência cardíaca. E o edema de membros inferiores, esse aqui é o raio-x dessa paciente, já com derrame pleural, né, bilateral, aumento da silhueta cardíaca, né, e o eletro desse paciente. No eletro você vai perceber que tem os critérios para sobrecarga atrial esquerda, onda P de pato, com a onda T onda negativa do P em V1 maior que 1 milímetro, tem os critérios de S, cadê? Tá, aqui. S de V3 mais R de V4 ou V5, maior que 40, já é critério para sobrecarga de ventricular esquerdo. Então, ele está com sobrecarga né? Sobrecarga de câmaras esquerdas, provavelmente causado pelo infarto, já que isso aí não tinha antes, né? Olha o ecocardiograma, fração de ejeção dela de apenas 22%. Para a mulher, o ideal é acima de 54%. Isso aqui já é considerado uma insuficiência cardíaca grave. Olha as câmaras esquerdas elevadas, aumentadas, dilatadas. O átrio esquerdo normal, a grosso modo, né, menor que 40 milímetros, o dela está de 50, já é um aumento importante. O ventrículo esquerdo menor que 58, o dela está de 66, já tem acinesia septal, hipocinesia difusa e trombo. Ou seja, o coração parou de bater no ápice do ventrículo esquerdo. Parou de bater, o sangue fica lá e ele não tem sístole, o que acontece?
Sangue parado, o que acontece? Talha, coagula, então está formando trombo. Se esse trombo romper e subir, pode causar lesão de uma artéria, ou cerebral, ou do pulmão, causa um dano grave. Ela tem que ser anticoagulada nesse caso, né? Então, lembrando, gente, estudo de vida real é diferente de guidelines. Os guidelines servem para nos orientar, para termos uma bússola, o nosso norte, mas ele tem que estar fresquinho aqui, porque na hora da vida real você não tem que parar para ficar vendo diretriz. Você tem que estar tudo, a educação continuada tem que ser o nome fala, educação continuada, tem que ser constante, continuada, para você reforçar as diretrizes e na hora da prática você aplicar isso com destreza, né? E para finalizar, o próprio, até um médico e ex-jogador, né, que participou da Copa de 70, não é da minha época, nem de vocês, mas ele falou uma coisa importante, né? Os grandes talentos os grandes talentos estão em todas as atividades, são os que tornam, em qualquer atividade, né, os grandes talentos são o que torna as pessoas simples o que é complexo, ou seja, o simples é complexo. O complexo é entender toda essa logística, todas essas diretrizes. Você tem que ter tudo isso muito fresco na sua cabeça, tem que estudar bastante, tem que aperfeiçoar, tirar dúvida com qualquer professor, com nós aqui, com colegas, para na hora de aplicar isso, parece que se torna tão fácil. Você pega um grande jogador que foi o Tostão, você vê ele jogar na internet, nossa, parece que é tão fácil jogar bola. Então, você tem que oferecer isso para os seus pacientes, de modo que quem te vê lidando com uma situação de emergência dessa, vai falar, nossa, tratar isso aí é fácil demais, mas não sabe tudo que aconteceu, tudo que veio, essa bagagem que você trouxe com estudos e educação continuada. Gente, muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer novamente o honroso convite para falar sobre esse tema de extrema importância. Espero que todos tenham um ótimo curso. Muito obrigado e boa noite para vocês.